E bora já começar o nosso programa de hoje, tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, se você tem dúvidas também sobre aposentadoria rural, tá? Enfim, não fica com essa dúvida, manda aqui pra gente, porque hoje aqui comigo o advogado previdenciário, doutor André Benedetti, que vai responder tudinho. Boa tarde, doutor, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Que maravilha, mais um dia aqui esclarecendo e tirando as dúvidas dos nossos telespectadores, e nós já temos aqui algumas perguntinhas e você vai mandando a sua pergunta aqui para nós também, viu? Olha lá, doutor, minha mãe é pensionista e já tem idade de se aposentar. Qual o processo que ela precisa fazer para conseguir essa aposentadoria? É a Maria. Bom, Patrícia, é o seguinte, existe um mito, né? Algumas pessoas pensam que pelo fato de ser pensionista não tem direito à aposentadoria. Tem direito, né? Para ela ter direito à aposentadoria dela, ela tem que cumprir os requisitos. Então, o fato dela receber a pensão não muda nada. Uma aposentadoria para a mulher, por exemplo, por idade, ela tem que ter 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Lembrando sempre que para quem já exerceu atividade rural, quando ela vai atingir esses 15 anos de contribuição, ela pode misturar recolhimentos na cidade, que pode ser como contribuinte individual, no carnezinho, ou, por exemplo, registrada, ela pode misturar com trabalho rural sem registro em carteira, para atingir esses 15 anos necessários. Perfeito. Tenho 28 anos de contribuição e 55 anos de idade. Vou conseguir me aposentar quando completar os 30 de contribuição? É a Cidione. Então, Cidione, essa pergunta que você faz, era muito fácil a gente responder isso antes da reforma da Previdência que aconteceu em novembro de 2019. Até essa data, quando a mulher atingia 30 anos de contribuição, ela já tinha direito a se aposentar, independentemente da idade que ela tinha. Hoje, quando a gente vai explicar sobre uma aposentadoria por tempo de contribuição, aqui num programa ao vivo, a gente não consegue fazer a conta do pedágio, porque o pedágio, quando a mulher vai se aposentar por idade, você tem que pegar a idade que você tinha em novembro de 2019, quando a regra mudou, e o tempo de contribuição que você tinha até lá, e colocar, existem 4 regras de transição. Então, avaliar em qual regra de transição você atinge o direito primeiro, tá? Então, normalmente, hoje, a mulher tem que ter mais de 30 de contribuição e tem que fazer um cálculo do pedágio que aqui num programa ao vivo a gente não consegue fazer. Perfeito, mas você pode entrar em contato, pede para nossa produção o número de telefone que a gente passa também do escritório. Tenho 57 anos de idade e tenho problemas de visão. Enxergo apenas com o olho. Eu consigo me aposentar? É a Alice. Olha, a pergunta da Alice também é muito interessante, por quê? A gente tem uma aposentadoria hoje diferenciada, que é a aposentadoria do portador de deficiência, tá? E essa aposentadoria do portador de deficiência cabe tanto por idade quanto por tempo de contribuição. Então ela fala que não enxerga de um olho, então ela tem visão monocular e normalmente é enquadrado como portadora de deficiência leve. Para ela se aposentar por idade, na primeira pergunta eu tinha dito que a mulher aposenta com 62, né? Mas para quem é portadora de deficiência, essa idade diminui para 55 anos. Então ela consegue se aposentar 7 anos antes, provando essa condição de portadora de uma deficiência, e ela vai ter que provar que é portadora de visão monocular com pelo menos 15 anos de recolhimento nessa condição. Ou ela pode se aposentar por tempo de serviço também, com um tempo de trabalho reduzido, se eu não me engano é 28 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade. Então atingiu 28 anos de tempo de contribuição, com qualquer idade aposenta por tempo de contribuição. Se isso vai valer se ela tiver menos de 55, ou 55 de idade e 15 anos pagos. Tenho 50 anos de idade e pago a contribuição do CRAS. Perdi a visão do olho direito por deslocamento de retina e fiz cirurgia. Eu posso me aposentar? É a Silvane de Assis Chateaubriand. Então vamos lá, ó. Vamos falar, tem a ver com a pergunta anterior, né? E ela faz uma colocação importante. Você observa que ela fala assim, eu faço a contribuição do CRAS. O que quer dizer isso? Ela faz uma contribuição como baixa renda. Quando a pessoa vai pagar o INSS como baixa renda,
Então ela vai pagar o INSS sobre 5% do salário mínimo, que é uma hipótese de contribuição mais barata. Ela só pode pagar assim se ela procurar o CRAS, que é o Centro de Assistência Social do bairro ou do município dela, e ela tem que ser enquadrada como baixa renda, senão ela não pode pagar assim. E quando ela está recolhendo para o INSS, ela tem qualidade de segurada. Então, por exemplo, se ela fez uma cirurgia, provavelmente o médico deu um período de afastamento. Ela não podia trabalhar, pelo menos por um determinado período. Ela pode entrar com um pedido de auxílio-doença. Hoje mudou o nome, mas a gente ainda fala o nome antigo, que é como o pessoal conhece, né? Então ela pode pedir um afastamento. E ela também fala, eu não sei se ela ficou com uma visão monocular ou se ela voltou a enxergar de um olho. Talvez ela não voltou a enxergar. Perdi a visão do olho direito. Então, se ela perdeu a visão, ela vai enquadrar na mesma situação da pergunta anterior, daquela questão da aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, como o PCD, que se aposenta antes. Meu marido morreu há 6 meses. Éramos casados apenas no religioso. O INSS negou a aposentadoria por 2 vezes. Eu tenho direito à aposentadoria? Quando ela fala que negou a aposentadoria, provavelmente negou o pedido de pensão por morte, né? Ela deve ter feito um pedido de pensão por morte e negou por quê? Porque para o INSS conceder o benefício, num primeiro momento, a pessoa tem que ser casada e para o Brasil o casamento religioso não tem efeitos, né? Por exemplo, para direitos civis aí. Então o que acontece? Mas ela, de fato, ela era casada. Ela era casada no religioso e, pelo que eu entendo da pergunta, ela viveu com o marido até o falecimento dele. Então ela precisa demonstrar que ela tinha essa relação de união estável, inclusive era casada no religioso, e é uma prova. E talvez ela tenha outras provas, né? Então procura um especialista para indicar algumas provas. Vou dar um exemplo. Uma prova de mesmo endereço. Então, de repente, ela pegar lá uma conta que chegou na casa dela, no nome dela, que está lá o endereço, e algum documento, qualquer coisa que chegou no nome do marido que tem o mesmo endereço. Talvez eles frequentavam um posto de saúde, o mesmo posto de saúde. Deve estar um endereço, cada um com o mesmo endereço no posto de saúde. Então é um exemplo de prova de que eles viviam na mesma casa. Então não é só quem é casado no papel que tem direito à pensão por morte. Quem comprova uma união estável também tem direito ao benefício. Estou desempregada desde 2025, depois que passei por uma cirurgia. Fiquei com sequelas, sinto muita dor e tenho convulsões. Tenho direito a algum tipo de auxílio? Eu sou técnica de enfermagem e tenho 48 anos de idade. A pergunta que ela faz, primeiro ela diz que acho que ela ficou desempregada o ano passado. Ano passado. Nós estamos no começo agora de 26, né? Eu acredito que ela não tem aí, talvez, não parou de pagar há mais de um ano. Então ela tem qualidade de segurada. Esse é o mais importante. Porque a pessoa que está muito tempo sem pagar, Patrícia, ela perde o vínculo com a Previdência e mesmo que ela prova uma incapacidade laboral, ela não tem direito a benefício. Então, pelo jeito, ela tem qualidade. Então, o que ela vai ter que fazer num segundo momento? Provar a incapacidade laboral. Então, ela tem que conversar com o médico dela, ele tem que dar um atestado, explicando o problema de saúde, explicando como que tratou, como que vai tratar e se ela tem ou não condições de trabalhar. Porque não basta ela provar que tem um problema de saúde. Esse problema de saúde, ele tem que ser um problema que incapacite ela para exercer a atividade laboral. E essa avaliação de incapacidade, inclusive, pode variar de caso para caso. Às vezes 2 pessoas têm a mesma doença e uma tem direito ao benefício e a outra não. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. De repente, eu como advogado, se eu perder uma perna, eu consigo continuar trabalhando como advogado. Né? Agora, se o mesmo problema acontecer com um senhor, talvez aí de 57 anos de idade, analfabeto, que a vida inteira só cortou cana, não dá mais para ele trabalhar. Então, percebe, o mesmo problema, inclusive a interpretação pode ser diferente. Boa tarde, eu trabalho na área da saúde há 19 anos. Em tudo, eu tenho 27 anos de contribuição. Sou mulher com 54 anos de idade. Quando posso me aposentar? Não conseguimos aqui fazer essa conta aqui rápido e dizer quando, mas podemos dar um exemplo de informações importantes. Ela fala aí, olha, tenho 19 anos de trabalho na área de saúde. Então, normalmente, quem exerce essa atividade na área de saúde, essa atividade é reconhecida como especial pelo contato eventual que seja, ou pelo risco de contato com agentes biológicos, tá? E no caso da mulher, quem exerce esse tipo de atividade tem um acréscimo de 20% no tempo trabalhado.
Então, quando ela diz que tem 27 anos de tempo de serviço, ela não tem só 27. Porque na hora que acontecer o enquadramento dessas atividades como especiais, esse tempo de serviço dela vai aumentar. Né? Então, por exemplo, trabalhou 10 anos em atividade especial, não vai contar 10, vai contar 12. Então, o tempo de serviço dela vai aumentar e vai fazer com que ela atinja direito ao benefício muito antes. Perfeito. Gente, se eu não li a sua pergunta, ela só pode continuar mandando para o nosso WhatsApp, tá bom? Que a Juliana vai separando todas as mensagens que vocês vão enviando de perguntas e o doutor André Benedetti, numa próxima visita aqui à nossa emissora, responde tudinho pra gente. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Vitrine Revista. Obrigado pela participação. E até uma próxima. Até.